quero, nessa manhã, falar um pouquinho sobre o Salmo de número 18, um Salmo de Davi. Olha esse versículo aqui, o que está trazendo para nós. Davi diz o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei, senão depois de os ter consumido. Palavra forte, hein? Que palavra forte. Agora, essa de fato foi uma realidade na vida de Davi. Ele compôs esse salmo quando ele se viu livre daqueles que se opuseram a ele, daqueles que se levantaram sem causa contra a sua vida, contra o prosperar da vontade de Deus na sua vida, tais como Saul, o seu próprio sogro, e outros que estavam sempre se contrapondo a ele e ao propósito de Deus de ele se tornar um rei em Israel. Então ele compôs esse salmo, e no versículo 37 ele traz essa pérola aqui que nós acabamos de ler. E por que uma pérola? Porque isso evidencia aquilo que todos nós queremos em nossa vida, que a presença de Deus é mais que suficiente para nos dar vitória sobre todas as adversidades. Ele diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei, senão depois de os ter consumido. Que palavra forte, que palavra maravilhosa. Agora eu pergunto, será que de fato essa tem sido uma verdade nas nossas vidas? E é claro, deixar claro aqui que nós não estamos falando de inimigos naturais, não é verdade? Nós não estamos falando aqui desses inimigos que eram os inimigos citados por Davi, que eram homens que serviam a um propósito maligno e se contrapunham à vontade de Deus para o reino de Israel, a vontade de Deus para a vida do próprio Davi. Então ele julgava que essas pessoas eram seus inimigos, se levantavam contra aquilo que Deus tinha na sua vida e que eles deveriam ser realmente destruídos, e Deus deu vitórias a Davi contra todos esses que se levantaram contra ele. Mas nós hoje podemos olhar para um panorama de fundo, porque como bem nos advertiu o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo número 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Muitas pessoas estão se permitindo usar pelo inimigo, e às vezes elas se contrapõem a você e ao propósito de Deus na sua vida. Mas nós temos um olhar para além destas pessoas, e sabemos quem está por detrás disso. Apesar dessas pessoas sofrerem as consequências dos seus atos, o próprio Deus a julgará, e é Ele quem fará justiça em nosso favor. Mas nós olhamos os inimigos não apenas com estes olhos naturais, mas temos a consciência, pelo conhecimento que nos é trazido pela palavra de Deus, que existem inimigos espirituais que estão ao nosso derredor. Eles tentam se contrapor a todo o desígnio de Deus para as nossas vidas, a tudo aquilo que Deus tem para nós. E nessa oposição, eles sempre estão ali trazendo armadilhas em nossos caminhos, para que nós venhamos a tropeçar, para que nós venhamos a estarmos paralisados. Então a pergunta é: será que essa tem sido uma verdade em nossa vida, de que nós temos prevalecido contra aqueles que são inimigos da nossa fé, inimigos do propósito de Deus na nossa vida, inimigos da vontade do Senhor, para que ela não se cumpra em nosso viver? Nós temos que pensar nisso, não é? Eu vejo pessoas que falam de suas derrotas e se lastimam pelos acontecimentos, pelos problemas que não vencem. Não são os problemas que se apresentam, porque todos nós em nossas vidas, aqui ou em nossa vida, nós temos problemas. Vamos conviver com situações adversas, a gente resolve uma coisa aqui, outra se levanta ali, mas nós não podemos ser subjugados por essas adversidades. Não é
segundo a palavra de Deus, coerente que nós tenhamos uma vida de derrota, como cristãos, como pessoas que creem naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus, poder dele que em nós opera. Você já parou para pensar nisso? Então, se você é servo de um Deus que não conhece vitória na sua eternidade, no seu viver eterno, por que nós deveríamos nos acomodar às derrotas? Por que nós deveríamos nos acomodar àquilo que se opõe ao propósito de Deus? Porque quando as derrotas se dão, porque nós estabelecemos aquilo que devemos fazer ou alcançar, sem uma direção, sem uma determinação, sem um desígnio de Deus, então essas não são verdadeiras derrotas, mas são vitórias do querer de Deus sobre o nosso querer. Então não confunda as coisas. Muitas vezes o que Deus tira de você, o que Deus não permite que continue nas suas mãos, não é porque você está perdendo aquilo, é porque você está ganhando espaço para aquilo que é de Deus vir até você. Enquanto você sustenta o que é seu, o que é de Deus não chega. Não há espaço de florescer e se manifestar. Mas eu estou falando mais especificamente quando são coisas que são da vontade de Deus para a sua vida, e muitas vezes você se vê vencido pelas circunstâncias, você se vê vencido por adversários espirituais, ou aqueles adversários os quais nós conhecemos, que muitas vezes estão em nosso próprio corpo, como aquelas inclinações carnais. É assim ou não é? Existem tantos agentes que combatem contra a vontade de Deus em nossas vidas. Nós temos os apelos dos desejos da carne, que estão em nós, sempre querendo florescer e nos inclinar para um caminho que nos distanciará da vontade de Deus. E todos os dias você tem que manter uma luta contra estes apelos da sua carne. Ora, não são esses adversários que te querem privar do melhor de Deus, da vontade de Deus, te inclinando a um caminho que te distanciará do propósito de Deus? Não poucas vezes a sedução das coisas que estão aí fora também nos tiram daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, porque nós somos engoldados por aquilo que muitas vezes cobiçamos, nós somos enganados por aquilo que se torna muito relevante para nós. Então nós temos o desejo de alcançar alguma coisa, de obter alguma coisa, e neste afã e nesse desejo, nós somos muitas vezes direcionados a um caminho que não é o caminho de Deus para a nossa vida. E tudo aquilo que te vai tirar do propósito celestial, por mais que tenha uma aparência de coisa boa, por mais que você possa querer justificar e dizer, olha, eu preciso disso, isso não vai ser bom para você. A palavra do Senhor Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser caminhos bons, caminhos de vida, mas no fim eles se revelam como caminhos de morte. O grande problema é que não somos como Deus, e é por isso que precisamos da direção dele para todas as coisas, porque Deus, ele não principia nada sem que antes ele tenha ido ao final. Ele não está restrito a nosso tempo cronológico, e a percepção que ele tem de todas as coisas é uma percepção que vai para além de um tempo cronológico. Ele pode ir ao fim desta coisa para depois começá-la. Pense como, por exemplo, na obra da redenção. Quando Jesus morreu, obviamente Deus já sabia aqueles, na sua presciência, aqueles que se converteriam. Ou você acha que a conversão de alguém, ou a rejeição de alguém, é uma surpresa para Deus? Não é uma surpresa para Deus. Nunca será. Deus não será surpreendido jamais, porque Ele tem um domínio de todas as coisas, o conhecimento de todas as coisas. Então não é uma surpresa para Deus quando alguém até se desvia do caminho. Ele já preveu isso. Quando Jesus Cristo disse a Judas, na noite da última ceia, aquilo que tu tens a fazer, vai fazer. Não é porque ele estava
conduzindo Judas a um propósito que destruiria a vida deste homem, é apenas porque ele já sabia na sua presciência de que isso aconteceria. Então ele diz: vai e faz aquilo que tens a fazer. Então a gente começa a entender que muitas vezes estabelecemos coisas para nós, e as decisões que nós estamos tomando agora, nós as colheremos a médio e a longo prazo. Você tenha certeza disso. Cuidado com as suas decisões. A gente costuma dizer, né, é um adágio popular: nem tudo que reluz é ouro. Então às vezes aquilo está reluzindo, mas aquilo não é ouro. Aquilo é uma imitação barata, que não vai produzir riqueza, não será nunca, jamais, um tesouro para nós. Aquilo se demonstrará falho, aquilo se demonstrará algo que nos iludiu. Então, olha quantos inimigos nós temos. Às vezes os nossos inimigos são vícios emocionais. Vícios emocionais que sabotam a nossa vida, que sempre estão ali nos dizendo que, olha, nós não temos a capacidade de fazer, não temos a capacidade de ter, não temos a capacidade de ser. Essas coisas nos boicotam, nos sabotam, e isso se torna às vezes cíclicos em nossas vidas. Nós mais uma vez nos levantamos da lona, procuramos nos restabelecer, e vêm aquelas acusações ou aquelas limitações que sabotam o nosso destino, a nossa vida. E sabe o que é isso? São impedimentos para alcançarmos o propósito de Deus. Não poucas vezes os medos, as fobias nos limitam, nos impedem de termos um encontro com aquilo que Deus propõe para nós. Porque nós estamos tendo medo não só daquilo que é real, mas às vezes daquilo que é uma sombra de acontecimento. Uma sombra. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. A sombra é nada mais do que a projeção de algo, mas não é algo tangível. Nós poderíamos dizer que do ponto de vista de sua existência, ela não traz nenhum poder de nos impedir de fazer absolutamente nada. Mas estamos com medo do dia de amanhã. Nós estamos com medo do que pode acontecer. Nós estamos com medo disso, com medo daquilo. E isso muitas vezes determina o nosso agir e nos impede de vivermos o melhor de Deus. Quantas vezes dizemos não, porque temos medo de não sermos capazes de fazer. Temos medo de sermos invadidos, de sermos tocados. E aí estamos dizendo não. Não queremos nos comprometer. Isso se torna muitas vezes, materialismo. Às vezes é uma oposição tão grande, é um inimigo tão grande do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque nas vezes, queridos, eu vou dizer para você, nós vamos tomando gosto pelas coisas materiais, a tal ponto que essas coisas começam a ser a razão do nosso levantar durante a manhã. Entenda, você muitas vezes levanta pela manhã e não é invadido pelo pensamento de que aquele é um dia que Deus fez para que à frente ou acima de todas as coisas você o glorifique. Mas então aquele é um dia para produzir e ganhar dinheiro. Aquele é um dia para a gente obter vitória. E não que essa não seja uma demanda real do dia, não se trata disso. Não se trata de que nós não devamos ter as nossas obrigações e as cumpri-las da melhor maneira possível. Mas será que isso deve ser a coisa mais relevante? Porque essa será a motivação da nossa dedicação. E muitas pessoas têm vivido para o trabalho. E muitas pessoas vivem apenas para produzir riqueza. E eu não estou dizendo nem que o fato é que elas estão dominadas pela riqueza. Mas quando a riqueza, quando os bens materiais se tornam uma coisa mais relevante, mesmo quando o objetivo é melhorar a qualidade de vida familiar, e isso se torna uma prioridade, isso se torna muitas vezes também um impedimento para que o melhor de Deus esteja florescendo na sua vida.
Então, não é errado trabalhar, muito menos produzir riqueza, que muitas vezes vem como uma bênção de Deus para a sua vida. Mas isso se torna um inimigo quando se torna uma prioridade para nós. Então você arrebenta todas as agendas produzidas por Deus, para que essa agenda materialista esteja demandando a sua vida. Isso se torna muitas vezes um inimigo. Quantas vezes a frieza espiritual é um inimigo nosso? E você sabe qual é o problema quanto à frieza espiritual? A frieza espiritual não é algo que você buscou, não é algo que você deseja, mas de alguma forma você deu lugar a isso. E assim como a frieza às vezes produz aquele resfriado que te abate. Olha, quem é que já não sentiu os efeitos de uma gripe, de um resfriado, né? É difícil até se levantar da cama. Eita, mas você não tem força para nada. Como é ruim. Você não sente o sabor do alimento, que você fica congestionado, aquela coriza muitas vezes, a tosse que vem depois, você não sabe o que é pior. E você está ali, deita a cabeça, entope tudo, o corpo está mole, o sabor da comida não vem, e aí a gente começa a sentir esses efeitos também, quando a frieza espiritual nos toca. Parece que a gente está vivendo um resfriado. Nós não sentimos, não temos olfato para perceber este perfume de Cristo, às vezes na congregação, na célula. É assim ou não é? Não temos, os nossos olhos estão ali lacrimejantes, e fazendo um paralelo, uma analogia, a gente muitas vezes não enxerga bem. Tem ali sempre um lencinho para estar enxugando aquelas lágrimas que escorrem, e principalmente o nosso paladar. Como dizia um grande amigo do pastor Daniel, o doente não sente o sabor da comida. Ele dando risada ali. Então é isso mesmo, não sente o sabor da comida, não sente. A frieza o afetou, a frieza, trouxe esse resfriado espiritual a ele. E aquilo que os outros saboreiam, diz, uau, mas é bom. Ele diz, eu não sinto nada. Eu não sinto sabor. Eu experimentei, mas para mim não tem gosto algum. Isso é fruto de uma enfermidade. Isso é fruto de um resfriado aí, por assim dizer, espiritual causado por essa frieza. Mas olha só, nós olhamos para Davi, e somos fortalecidos pelo seu testemunho. Porque se Davi, ele alcançou vitória sobre tantos inimigos que ele tinha, inimigos tão poderosos, tão mais poderosos do que ele. Ele foi perseguido pelo rei de Israel durante muito tempo. Ele vivia refugiado em cavernas, em lugares ermos de sua nação. Em algumas épocas, ele precisou ir para outras nações e se refugiar lá, porque já não havia lugar para se esconder do exército que estava ao serviço do rei Saul. Ele teve inimigos outros, de outras nações poderosas, como os filisteus, que sempre foram inimigos naturais do povo de Israel, e os inimigos mais ferrenhos talvez. Os filisteus mataram a Saul, a Jonatas, seu filho. Eles tinham um histórico de prevalecência contra o povo de Deus, isso porque o povo estava em rebeldia. Mas Deus deu a Davi a condição de prevalecer contra eles, e não só eles, outras nações também. Então Davi venceu inimigos que eram mais poderosos do que ele. Ele viveu momentos muito difíceis. Ele chega a narrar acerca desses momentos, porque às vezes, por não conhecer a história de Davi, alguns possam pensar, esse camarada foi um rei. Ele estava cercado sempre, de pessoas que o protegiam,
que o serviam. Então, quais seriam exatamente os problemas da vida de Davi? Muitos. A história dele é uma história incrível. Desde que Deus mandou que o seu profeta derramasse o óleo da unção sobre sua cabeça, até ele chegar ao cumprimento do propósito de Deus de ser rei em Israel, ele teve uma trajetória dificílima. Uma trajetória que demandou muitos anos e muita perseguição. Ele diz nos versículos 4, 5 e 18 desse mesmo salmo, ele fala assim, ó: cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Olha que coisa maravilhosa, hein? Então ele está dizendo aqui, com toda ênfase no seu coração, ele está testemunhando, né? Com toda a humildade também, com quanto ele diz sobre o livramento de Deus, ele não nega que estes momentos lhe trouxeram espanto, terror, medo. Note que mesmo Davi sendo o homem que foi um herói, um homem sem temores no coração em relação a muitas coisas, mas tamanha era a adversidade proposta à vida dele, que ele diz que realmente ele ficou assombrado com aquilo. Ele teve medo, ele teve receios, ele sentiu não possuir forças em si mesmo para vencer os seus adversários. Mas quando os horizontes se fecharam, o que foi que ele fez? Ele diz que ele invoca o seu Deus, e o Senhor se levanta em seu socorro. Olha aí, ó, versículos 6 e versículo 17, versículos 6 e 17 do capítulo 18, ele diz, versículo 6, na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Olha aí, como a fé de Davi o levava a notar que o nosso Deus é um Deus redentor, é um Deus que nos livra, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos faz prevalecer contra as adversidades. E ele tinha experiências com esse Deus. Então algumas são as bases que estabeleceram a vitória de Davi. Porque sabe de uma coisa? Às vezes nós queremos resultados, mas não fazemos nada em prol desses resultados. Às vezes nós queremos colheita, e às vezes a colheita se torna um tema, né? Essas coisas, elas vão e vêm, né? Muitas vezes dentro das mensagens, do teor das mensagens das igrejas. Então eu já vi, não só em uma oportunidade, mas em oportunidades onde sistemas de colheita, eu não estou falando aqui colheita de vidas, né? Esse não pode fugir da agenda, mas colheita de vitória. Então tem aquelas épocas que a gente prega mais, parece que é um mover do Espírito, todas as igrejas estão falando e pensando nisso. Então, momentos de colheita, mas eu vejo que pessoas querem colher o que não plantaram, pessoas querem construir aonde não fizeram um alicerce. Você entende isso? É necessário que para a gente edificar uma vida de vitória, que a gente primeiro lance as bases, um fundamento de fé verdadeiro, de convicções, de vida com Deus. E essas são as bases postas no Salmo, que alicerçou Davi, para que ele pudesse então assim, ter esta vida que foi construída em vitória, mesmo com todas as adversidades. Então você quer prevalecer, quer uma vida de prevalecência? Então é necessário que você viva sobre bases, que te possam dar a possibilidade de crescer na presença de Deus. Gente, quanta gente apequenada dentro de nossas igrejas, quanta gente que não consegue fluir, que não consegue decolar, que não consegue ser relevante em nada que faz, que não consegue viver uma vida que expresse verdadeiramente a bênção do Senhor, que expresse a presença de Deus. Pessoas que às vezes sentam conosco para dizer: eu não consigo concluir nada, eu não consigo ter bom êxito em nada. Coisas que a gente começa e termina. Algumas vezes, isso é bem verdade,
porque foram os seus próprios planos e queriam um respaldo de Deus sobre os seus próprios planos, mas muitas vezes não. São coisas que realmente fazem parte do escopo do querer de Deus para o propósito da vida dessa pessoa, mas existem impedimentos que não as levam à conclusão, à obtenção de resultados reais, práticos, que possa chegar e testemunhar e dizer: eu tenho vivido isso na minha vida, Deus tem me abençoado nessa área, qualquer que seja, irmão. Pode ser uma área familiar, uma área de relacionamentos, pode ser uma área financeira, pode ser e deve ser como prioridade a área espiritual. Se você chegar e dizer: olha, esse ano eu fiz algo, eu alcancei algo que não tinha alcançado há muitos anos, levei uma vida ao Senhor Jesus Cristo, eu plantei em lágrimas, em oração, em palavras, evangelizei, alcancei para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, hein? Mas vem resultados também de outras áreas, e nós precisamos nos animar a isso, a viver esta vitória da parte de Deus em nossas vidas. Mas muitas vezes nós não a vivemos, porque a gente acha que isso é o resultado de nada, e não é assim. Não é o resultado de nada obtermos vitória, não é o resultado do alcançar de uma boa posição lá na empresa que você trabalha, não é o resultado do desenvolvimento de sua vida profissional, nada, não fiz nada para isso. Não, há uma parte que é demandada de nós. Deus disse a Josué: tão somente esforça-te e eu serei contigo. Não foi isso que ele disse? Ou ele disse a Josué: cruza teus braços, faz nada. Pode ter algumas pelejas da sua vida que você nem precise pelejar, mas esse é o crédito que você tem na presença de Deus, porque você construiu intimidade em um relacionamento sincero. Então teve pelejas como a de Josafá, que Deus disse: nessa peleja vocês não terão que pelejar. Já existia um crédito. Qual foi o crédito? O crédito da confiança, porque eles, sendo pequenos diante dos seus adversários, eles confiaram e buscaram a Deus. E Deus respondeu, mandou o seu profeta dizer ao seu servo, ao rei Josafá: vocês não vão ter que pelejar nessa peleja. E o que eles fizeram? Eles louvaram a Deus, e Deus desbaratou o exército inimigo. Perceba, mas nós temos que construir nossas bases. E a primeira base que eu vejo, a primeira coisa que eu vejo, é que Davi possuía não só conhecimento, mas ele possuía experiências pessoais com Deus, que fortalecia o conhecimento. Quantos cristãos vivem uma fé que está apenas pautada na teoria ou em experiências alheias? É assim ou não é? Às vezes você diz: Deus é Deus que restaura relacionamentos. É uma verdade absoluta, mas você não vive essa experiência no seu próprio relacionamento. Às vezes você diz: Deus é Deus que prospera. É uma verdade total, mas essa é uma experiência sua? É ou não é? Deus é Deus que projeta. É a verdade acerca de você? Deus é Deus que usa. E você tem sido usado? Apesar dessa declaração ser totalmente verdadeira. E mais, como lá em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Então sim, ele usa. E não precisa você ser grande para ser usado. Mas você precisa compreender que talvez essa não esteja sendo a experiência da sua vida. E quando não é a experiência da sua vida, então você não conhece Deus ainda. Dentro deste âmbito daquilo que Ele manifesta na vida das pessoas, aí você tem uma experiência de alguém a qual você se apega. E é por isso que nós temos tanta vivência com idolatria dentro das nossas igrejas evangélicas. Gente, isso está crescendo cada vez mais.
Mas não é a idolatria a um ídolo feito por mãos humanas, mas a pessoas. A pessoas que deixam de ser referenciais. E referenciais são importantes para se tornarem ídolos. Porque você, sabe, olha para aquela pessoa e diz: uau, ela vive tantas coisas de Deus na vida dela. Coisas que você poderia estar vivendo, talvez não na dimensão, porque não fosse o propósito de Deus. Talvez não de forma igual, porque não fosse o propósito de Deus. Mas são experiências que Deus quer compartilhar com você também. E quando você tem essas experiências, você começa a conceituar Deus, não só o Deus do meu pastor, o Deus daquele, sabe, influencer lá no YouTuber, não só o Deus daquela líder, mas o meu Deus. Davi diz o seguinte no versículo de número 2: Deus é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Perceba que ele está dizendo não só que Deus é rocha, não só que Deus é fortaleza, não só que Deus é libertador, não só que Deus é um rochedo, um refúgio, um escudo, mas ele está dizendo: Ele é o meu. Você percebe a diferença que isso produz? Quando você diz: Deus é o meu prosperador, é quem me prospera, é quem me abençoa a cada dia, e eu sinto o seu poder, sabe, prosperando o meu caminho. Deus é aquele que me faz prevalecer nisso, aquele que me dá vitória naquilo. E por isso, os meus inimigos, eles não prevalecerão contra a minha sorte, mas eu os perseguirei, e eu os destruirei na força do Senhor. Essas adversidades, essas circunstâncias que são adversas ao propósito de Deus na minha vida, esses inimigos espirituais, esses apelos da minha própria carne, este mundo que quer seduzir, nada disso vai prevalecer contra a minha sorte, porque Deus é para mim, é na minha vida. Não é só o Deus que é para a vida do meu irmão lá na igreja, que, sabe, é talvez mais relevante aos olhos de Deus do que eu. Isso não existe. Somos todos iguais perante Deus, todos nós. Aqui não existe melhores, todos somos iguais perante Deus. Todos somos sustentados por uma mesma graça, todos somos recebidos de uma mesma família. Isso nós precisamos ter em nossas vidas. E ele está dizendo isso, que Deus é para ele. Deus era para ele aquele que lhe dava lugar de refúgio, crescimento, abrigo, tudo para ele. Ele experimentou viver experiências com Deus. Quando os perigos o cercavam, não era o braço forte dele, não era o heroísmo dele. Ele declarou isso aqui. Você prestou atenção no que eu li? Ele declarou isso aqui. Ele disse: meus inimigos eram maiores do que eu, não tinha como. Mas então ele diz: mas eu invoquei o meu Deus, e o Senhor, se revelou a ele. Então ele diz: Deus é a minha rocha, o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha salvação, o meu refúgio. Deus é para mim, porque eu experimentei, eu tenho a experiência de que Deus é bom. Essa experiência está na sua vida? Hein? Essa experiência está na sua vida? Meu irmão, isso é tremendo. Nós precisamos ter ciência disso. A experiência de que Deus é conosco, de que Deus é por nós, de que Deus, Ele tem nas nossas vidas o compromisso, e Deus é fiel ao compromisso com a sua palavra, não ao compromisso com as nossas demandas pessoais, mas com a sua palavra em nós. Deus vela da sua palavra para fazê-la cumprir. Isso é maravilhoso. A gente vai construindo experiências com Deus, e eu posso dizer que Deus é o meu libertador, porque Ele me libertou. Ele é o meu salvador, porque Ele me salvou. Ele é quem me guarda, porque Ele tem me protegido. Ele tem me livrado. Ele tem estado no meu caminho para me conceder a vida e o bem, em perigos de morte,
em perigos de derrota em tantas situações, mas eu também tenho uma experiência de ter clamado ao Senhor e viver o livramento de Deus na minha vida. Isso nós devemos guardar em nossos corações e viver essa realidade. Você já teve a experiência de ser salvo? Você já teve a experiência de ser liberto? Você já teve a experiência de ser resgatado? Você já teve a experiência de ser levantado, soerguido, quando você estava no chão? Quando você estava fraco, ser fortalecido? Quando não havia ânimo em você, a graça descer sobre a sua vida e lhe levantar? Oh, glória a Deus! Como isso faz toda a diferença para nós. Você já teve a experiência de ter medo e ouvir a voz de Deus que diz a você: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha salvação. São experiências que nos fazem viver de forma a prevalecer contra todas essas investidas do diabo. Então, como consequência disso, Davi diz, versículos 1 e 3, eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Porque a experiência nos traz uma convicção, a convicção de que Ele continuará a agir em nossa vida, a convicção de que aquele que fez ainda fará, de que aquele que deu ainda dará, de que aquele que livrou ainda livrará, de que aquele que o ama ainda amará, daquele que nos tomou para si jamais nos abandonará. É a convicção que a experiência produz em nós, e por isso amamos a Deus, porque o conhecemos, Nada nos prende a um relacionamento a no seu amor, absolutamente nada, nada. Um contrato de casamento lhe prende a um casamento? Não prende a um casamento. Pessoas assinam aquele termo lá, diante de testemunhas, e muitas vezes 1 ano depois estão separados. Pessoas vêm a uma congregação, se convertem, são consolidadas, vão para o batismo, se batizam e abandonam as congregações. As pessoas entram em uma sociedade, assinam um contrato, pouco tempo depois acaba. Porque um simples contrato não tem a força de manter uma união. Se você no dia que se convertesse, assinasse um contrato lá com Deus, isso não te manteria na presença de Deus. A única coisa que mantém esses elos firmes é o amor. Não tem outra coisa. Você não fica em um lugar se você não tiver amor. Não tem como. Os desgastes às vezes nos empurram para fora. Mas quando a gente ama, a gente quer estar próximo, a gente quer chegar junto. E assim é nosso relacionamento com Deus. A gente vai conhecendo Deus e vai amando ao Senhor. E essas experiências nos provam que Deus nos ama, que Ele sempre se manifestará em nosso favor. Uma segunda base aqui é a fé naquilo que se conhece de Deus. Davi não tinha um pleno conhecimento acerca de Deus. Ninguém tem. Mas ele vivia a fé naquilo que ele conhecia. Eu tenho absoluta certeza de que nem eu e nem você conhecemos nem um milésimo de quem é Deus, e do que Deus pode, do que Deus faz, de quem Deus é. Não temos o pleno conhecimento de Deus, mas nunca foi requerido de nós conhecermos plenamente a Deus para andar em sua presença e confiar nele. O que é requerido de nós é confiar naquilo que conhecemos de Deus. O pouco que você conhece dele, confie nisso. Confie nisso plenamente. João,
na sua carta, o apóstolo João, no capítulo 1, versículo de número 7, ele diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Mas olha esta palavra, se andarmos na luz. E o que é andar na luz? Não é acender a lâmpada, é andar na luz da palavra, daquilo que conhecemos, é viver a palavra de Deus em nossas vidas. As conquistas de Davi não se baseavam em um conhecimento superior, como com certeza as tuas conquistas não se basearão em um conhecimento superior. Fui arrebatado ao terceiro céus e ouvi coisas inefáveis, que ao homem não é lícito nem falar, disse Paulo. Talvez você não tenha essa experiência, nem nunca terá, só naquele dia que você for arrebatado definitivamente. Eu nunca fui arrebatado aos céus, eu nunca vi Jesus que se manifestou fisicamente diante dos meus olhos naturais. Eu nunca toquei respeitosamente nele, como João disse que tocou. Nunca. Eu não sei se você já viu Jesus. Eu não sei se você já foi arrebatado aos terceiros céus e tem um conhecimento que é superior àquilo que a palavra nos revela. Mas eu quero dizer que eu não preciso disso. Eu não preciso disso para crer em Deus. Eu não preciso disso para crer em Deus. Eu confio naquilo que tenho alcançado. Eu confio naquilo que tem sido revelado a mim por sua palavra acerca dele. E se a palavra afirma que nele somos mais do que vencedores, eu acredito nisso. Se a palavra dele nos revela, como está lá em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito nisso, eu confio nisso. Eu posso me apropriar dessa verdade, mesmo não sabendo como ele vai me dar vitória, mesmo ele não precisando mandar um anjo aqui, dizendo eu vou fazer isso, aquilo, daquela forma, desse jeito, mesmo quando não estou entendendo o agir dele, eu posso crer que a minha vitória está nele e confiar plenamente. E graças a Deus, disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2,14, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, em todo lugar, ele manifesta o cheiro do seu conhecimento. Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu não preciso que um anjo venha aqui dizer isso é verdade. Não preciso disso, irmão. Se viesse, era muito bem-vindo. Mas sinceramente, não vai mudar muita coisa para mim. Porque eu creio nesta palavra. Nela está a base da minha convicção. E eu não vou mudar a minha forma de pensar apenas porque algo de sobrenatural ou extraordinário aconteceu. Isso pode dar mais ênfase ao que eu creio, mas isso não vai mudar o fato de eu crer naquilo que eu conheça de Deus. É claro que a minha fé a cada dia precisa ser edificada, pois eu não julgo que tenha alcançado uma estatura, sabe, de perfeição. Longe disso. Estou aqui lutando para me manter firme a cada dia na presença do Senhor. Mas crendo, a gente alcança a vitória. Não é assim que a palavra de Deus, né? Crê tão somente, tu verás a glória de Deus. Então, se você quer ver a glória de Deus, você precisa crer naquilo que você tem recebido de instrução da palavra do Senhor. Eu conheço pouco ainda da palavra de Deus, pastor. Não importa, confie naquilo que você já conhece dele. Eu só sei que ele salva. Confie nisso. Confie nisso. Mas se teu conhecimento já te mostra outras coisas, confie em tudo. E por último, eu quero deixar uma última base para você aqui, para a gente não estender muito esse discurso. Era uma vida aprovada diante de Deus. Sabe por quê? Porque a comunhão de Deus não está para qualquer pessoa em qualquer situação. É claro que Deus nos chama à comunhão, mas quem mantém comunhão com Ele
são aqueles que estão na sua presença. E uma vida de santificação. É assim ou não é? Não diz o texto sagrado lá em Isaías? Não estão os meus ouvidos agravados, nem meu braço encolhido para que eu não possa abençoar, né? Minhas mãos encolhidas para que eu não possa abençoar, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, conquanto, se até uma verdade que o amor de Deus, ele é incondicional, mas a aceitação não é. Se fosse assim, ninguém precisava se arrepender e se converter, porque Deus receberia a todos, independentes de serem cristãos genuínos ou não, nascidos de novo ou não. Mas a palavra é clara. O mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira, não o mundo sistêmico, mas o mundo pessoas, é o mesmo Deus que diz que nós precisamos nos converter para sermos recebidos por Ele. Você entende isso? Olha como uma coisa, né? Ela é. Disse então Davi acerca da sua condição diante do Senhor. Porque, olha só, Salmo de número 32, né? Diz assim, versículo 6: pelo que todo aquele que é santo, orará a ti, a Deus, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então existe uma categoria que tem comunhão com Deus e desfruta das bênçãos do Senhor. É porque hoje a gente vai em todos os lugares e pessoas estão usando esses chavões evangélicos que nós temos, né? E parece que está todo mundo tão próximo de Deus, parece que está todo mundo tão conectado com Deus. Não é assim, pastor? A gente está lá no ambiente de célula, vem pessoas de tantos credos, mas quando elas abrem a boca, parece que elas estão conectadas com Deus. Todo mundo ora, todo mundo louva, todo mundo tem a percepção da existência de Deus, todo mundo, porque a palavra de Deus. Mas aí você observa o fruto, e você vê que o fruto não provém de uma árvore transformada. E a Bíblia diz: pelo fruto vocês os conhecerão. Porque o Senhor diz: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você entende isso? Então Davi diz, olha só, Salmo 18, de 20 a 26, ele diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. É claro que a nossa justiça vem de Cristo, mas eu quero aplicar isso à sua forma de viver diante de Deus. Porque guardei, disse ele, os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso tu te mostrarás indomável. Indomável. Você entende isso? Com o puro, Deus se manifestará e se mostrará puro nas suas intenções. Com o reto, ele se mostrará reto em tudo aquilo que ele prometeu, e ele trará uma retribuição àqueles que são verdadeiramente servos do Senhor, que buscam a presença de Deus e que não negociam. Não negocie a sua santidade. Não negocie. Não se permita mundanizar por causa de nada nem de ninguém. Sede santo,
como o Senhor vosso Deus é santo. Sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. Olha o que é que o texto diz, em toda a vossa maneira de viver, não é nem apenas algumas coisas na sua vida. Eu posso abrir uma concessão nisso, você não tem margem para isso, você não tem da parte de Deus concessão para isso, em toda a vossa maneira de ser. Você entende o que a palavra de Deus está querendo te dizer? Quando nós percebemos isso, então essa realidade, ela começa a se efetivar. Estamos sobre bases que podemos dizer com toda a convicção, que também perseguiremos aqueles que são adversários do propósito de Deus na nossa vida. Nós os alcançaremos e não voltaremos, senão depois de tê-los destruídos, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos lá.